Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus, aonde quer que você esteja, assim também como toda a sua casa. Bom, é com muito prazer que estamos aqui novamente para a meditação da Palavra de Deus, a fim de alimentar a sua fé, o teu espírito, a tua alma, levando você para mais próximo da vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a sua vida, para a nossa vida. Se você quiser acompanhar a meditação, está na primeira epístola de João, 1 João capítulo 1, versículos 5 ao 10. Vamos à meditação. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Ou seja, aqui já mostra que aquela versão, aquele jargão de que todos são filhos de Deus, certamente é uma mentira. Certamente é um engano do diabo, a fim de que as pessoas passem até mesmo a terem um comodismo no aspecto de que não há necessidade de buscar Deus, não há necessidade de frequentar a igreja, não há necessidade de a pessoa, né, se conectar em algum ambiente de fé para mostrar que é de Deus, que é da fé, que busca Deus, que crê em Deus. Enfim, todas essas pessoas estão se auto-enganando, porque isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque aqui está bem claro que Deus é santo, Deus é luz, é puro. Ou seja, todos aqueles que se dizem filhos de Deus de fato, se vivenciarem uma vida na mentira, ou no engano, ou no pecado, ou em tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus, então essa pessoa está mentindo com a vida dela. Ela não está mentindo somente com os lábios, mas sim com a própria vida, com a conduta que essa pessoa leva neste mundo passageiro. Porque aqui está bem claro, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. São quantos aqueles que se dizem filhos de Deus e não praticam a verdade, que é a palavra de Deus. A verdade aqui é simplesmente a palavra de Deus. Uma pessoa que vive pecando, fornicando, fazendo sexo fora do casamento, fazendo sexo sem ser casado, pessoa com mágoa, com ódio, a pessoa com espírito de malícia, né? De luxúria, de lascívia, um espírito, né? De pornografia, a pessoa que alimenta a inveja, alimenta a avareza, né? A ganância, é uma pessoa que ela alimenta tudo aquilo que não agrada a Deus e diz que é filho de Deus, diz que crê em Deus. Crer é uma coisa, até o diabo crê, né? Até a pessoa talvez pior desse planeta diz que vai crer em Deus, mas a vida dela que vai mostrar isso, através da conduta e do caráter. Se essa pessoa estiver vivendo em trevas, ou em algum momento ela se deixa, né, influenciar por alguma coisa deste mundo, né, ao ponto de colocar em risco a salvação dela, a comunhão dela para com Deus, essa pessoa está mentindo para ela mesma, para ele mesmo, né? Pensa que está agradando a Deus, mas não está. E isso se aplica tanto aos incrédulos, aqueles que não buscam a Deus em igreja nenhuma, né, que diz que pode buscar Deus em casa, não sei o que lá. É claro que Deus está em todo lugar. É claro que Deus ele vai ouvir todo aquele que clamá-lo no nome de Jesus em qualquer lugar. Mas o próprio Senhor Jesus instituiu a igreja. O próprio Senhor Jesus ele ia ao templo orar, pregar, ensinar. O próprio Senhor Jesus instituiu a primeira igreja através do apóstolo Pedro, né? E lá, em diversos versículos, a Bíblia nos orienta a congregar, ou seja, a buscar a Deus em um ambiente propício, onde ali eu ouviria a palavra de Deus, me envolveria com as pessoas da mesma fé e espírito, e isso tudo fará e faz com que eu me aproxime mais de Deus. Então, todas essas pessoas que se aplicam a essa falácia estão se auto-enganando e vivendo em trevas, ou seja, se auto-condenando. E é como diz aqui, ó, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão também uns com os outros, ou seja, nós poderemos exalar o bom perfume de Cristo,
Amém, pessoal? Diz mais, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, são quantos aqueles que são orgulhosos, prepotentes, que dizem que não tem pecado, que dizem que não está errado, ou aqueles até mesmo que têm a sua religião, né? E pode estar me ouvindo agora e falando, não, isso eu já sei, isso eu já ouvi falar. Ou você vai orientar uma pessoa, vai dar uma palavra de fé e a pessoa já diz que sabe. É aquela pessoa prepotente, orgulhosa, cheia de si, cheia de seus achismos, que já sabe tudo. Independente de títulos eclesiásticos, se é obreiro, bispo, pastor, diácono, presbítero, independente do que seja, da placa de igreja, não importa. Há muitas pessoas assim. Há muitas pessoas assim, né? Que se acham super santos, super santas. Ou seja, por mais que você vá entregar algo, uma palavra de fé para aquela pessoa, já não faz efeito nenhum nela mais. Por quê? Porque é uma pessoa prepotente, orgulhosa e acha que não tem pecado. Acha que é super santo, porque jejua, porque vai à igreja, porque dá o dízimo, dá uma oferta, porque leva uma alma, porque leva as pessoas à igreja, porque busca Deus à madrugada, faz os seus propósitos de santificação em jejum e já se acha a super mulher santa, o super homem santo. Ou seja, a Bíblia deixa muito bem claro, aqueles que pensam estar de pé, cuide-se para que não caia. E é como diz aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Então, ou seja, todo ser humano, em função do DNA adâmico, né, o nosso DNA adâmico, infelizmente, enquanto estivermos aqui nesse mundo passageiro, nessa carne passageira, nesse corpo passageiro, o pecado sempre estará à nossa porta, né? Somente através, claro, de uma entrega real e completa ao Senhor Jesus, sendo cheios do Espírito Santo, é que vamos adquirir o quê? O DNA celestial, a fim de que vençamos, né, a nossa carne a cada respirar. Mas a cada respirar, a cada momento, né, nunca se deixe levar pelo teu orgulho, pela prepotência, pelo seu achismo de que você já está bem com Deus porque você faz tudo isso que eu falei. Tudo isso é obrigação do cristão, né? Caso ele queira chegar ao céu, porque o céu, a vida eterna, né? A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E o nosso esforço e sacrifício é esse. É vencermos e recusarmos a nossa carne dia após dia. Amém, pessoal? Então que nunca você pense que você é alguma coisa, que você já fez alguma coisa, ou que você faz alguma coisa para Deus. Por mais que você tenha ali uma atitude ou uma constância de atividades espirituais para com Deus, guarde o seu coração e mantenha-se sempre na humildade espiritual, sempre buscando a misericórdia e piedade do nosso Deus, porque não é pelo que eu faço, não é o que eu me torno que vai me tornar, né, especial, super santo, etc. Não. O que eu faço para Deus, né, Ele vai me honrar, porque Ele primeiro tem que honrar o caráter da palavra dele. Não é porque eu fiz, ou porque eu apresentei, ou porque eu falei. Ele nos honra porque Ele enxerga em cada um o quê? Aqueles que estão vivendo a verdade, ou seja, vivendo a palavra de Deus. Então, porque Ele tem que zelar pelo cumprimento do caráter da palavra dele, é que Ele vai te honrar, é que Ele vai me honrar. Nunca se esqueça disso. Não é por méritos nossos, não é por nada que eu faça, né, que vai fazer com que Ele me honre, mas sim, se eu estiver dentro da vontade dele, da obediência da palavra, é que Ele vai fazer com que o caráter dele, né, o zelo da palavra dele se cumpra em minha vida. Amém? Então essa é a palavra. Reflita na sua comunhão para com Ele e nunca pense que todos são filhos de Deus, e muito menos nunca pense que você não tem pecado nenhum, por mais que você esteja ou busque uma vida de santidade para com Deus. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.